Você está passando por alguns momentos difíceis aí na sua vida? Então neste vídeo eu vou apresentar para você alguns conceitos para você passar por esses momentos sem precisar de medicamentos. Este é um vídeo muito importante para você. Fala designer belezeira? Eu sou o Wesley Press e este é o canal Tudo sobre Design. Seguinte, este é um vídeo um pouco diferente daqueles que nós designers estamos acostumados a discutir o nosso dia a dia, mas é um vídeo muito importante para você, para mim e para todos nós que estamos passando por algumas dificuldades nesse momento tão esquisito das nossas vidas. Então eu resolvi gravar este vídeo falando sobre este momento em que muitas pessoas acreditam ter crises de depressão, ansiedade e outros distúrbios psicológicos. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero deixar muito claro: eu não sou médico, não sou psicólogo e muito menos um psiquiatra, beleza? Mas se eu pudesse recomendar alguma coisa para você neste momento, é que você não fique procurando por motivos ou causas, tratamentos, enfim, doenças psíquicas, porque você vai acabar agravando mais os seus pensamentos e os seus conceitos internos e você vai se sentir pior do que você já está. Então, se você quiser um conselho de uma pessoa que não é médica, mas que quer trazer boas ideias para você, escute esta ideia que eu vos trago, beleza? Então eu queria abordar a primeira coisa que eu percebo que os psicólogos, psiquiatras, enfim, os médicos em geral não costumam abordar, tá? Também não acredito que aqueles barulhinhos que você costuma ver aí, não sei se você costuma ver no YouTube, aquelas meninas que fazem aqueles vídeos. Não acredito que esses barulhos possam te ajudar, tá? Ele pode, no máximo, causar um arrepio na espinha. Mas aquilo que eu vejo que os médicos, psiquiatras em geral não falam, é que nós temos uma farmácia interna dentro de nós, tá? Então, o que os psicólogos não costumam dizer? Nós temos o poder de fabricar alguns remédios para curar, porque nosso corpo ele já está preparado para qualquer situação de nossas vidas. Seja em qual época que nós estivéssemos, se você acredita lá na pré-história, em que os homens das cavernas saíam para batalhar e saíam feridos das batalhas com os animais e crocodilos e tudo mais aquilo que acontecia, os corpos deles eram preparados para produzir o próprio medicamento e curar as feridas tanto interna como externas daqueles corpos. Então, nossos corpos já são preparados para isso. Mas, às vezes, nós não ativamos esses remédios, nós não usamos dessa farmácia que nós temos dentro de nós, tá? Então, é uma coisa que eu percebo muito que os médicos não costumam dizer. Os médicos que eu quero dizer são os médicos mais voltados para a área psiquiatra, tá? Os psicólogos e os psiquiatras, tá? A área de psicologia. Mas você pode ativar estes remédios internos. Se você acreditar nisso, isso vai funcionar para você, tá? Então, principalmente em efeitos físicos e químicos, esses medicamentos internos são estimulados através da nossa respiração. Então, se você fizer uma boa respiração, uma respiração prolongada, sabe essa que você coloca a mão aqui no estômago e você sente? Este tipo de respiração é a mais ideal, onde você inspira por 1 segundo e expira por 4. Beleza? Esse é um tipo de respiração que você vai a fundo e ativar efeitos químicos no nosso corpo, tá? Também é algo que traz muitos benefícios para o nosso corpo, é a meditação. Mas não aquela meditação que você às vezes vê nos desenhos aí, ficar
É claro que você pode ver esse tipo de meditação, utilizar esse tipo de meditação, mas aquela que eu quero trazer para você é aquela que você usa o seu pensamento para causar um efeito positivo no seu corpo. Então, esse tipo de meditação que é feito através da respiração, com alguns pequenos exercícios rápidos de intercalação, que você pode pesquisar como é que funciona isso, e que muitos empresários, grandes empresários, começam o seu dia fazendo esse tipo de meditação, você vai entender que é um benefício muito grande para a oxigenação, tanto do cérebro como do nosso corpo, e a fabricação dos nossos hormônios necessários para nosso dia a dia. Então, é uma meditação onde você combina essa respiração de 1 para 4, mais alguns exercícios físicos que você pode fazer rapidamente, o deslocamento dos seus braços para cima e para baixo de uma forma bem rápida, como se você estivesse numa academia. Então você intercala esses procedimentos de meditação combinados com a respiração e posteriormente sessões pequenas desses exercícios. Então você pode usar 40 procedimentos de exercício rápido e depois meditar e respirar novamente, beleza? Você pode fazer essa sessão aí o quanto você achar que fica legal para você. Comece com um pouco, de 1 minuto a 5 minutos, e prolongue isso para 10 a 15 minutos. É uma maneira muito importante, uma maneira legal de você começar o seu dia, principalmente se você acredita não estar se sentindo bem, beleza? Uma segunda coisa que às vezes eu vejo alguns médicos e alguns profissionais da área abordarem, são a velocidade da nossa vida. Então, às vezes, nós acreditamos que tudo na vida acontece na mesma velocidade do nosso querido smartphone, tá? Onde você precisa de uma resposta rápida e você vai ali no Googlinho, vai aqui no Googlinho e você digita ali o que você precisa e vai aparecer na sua tela ali de uma forma instantânea. Isso na vida não funciona. E às vezes nós temos a ligeira impressão de que a nossa vida precisa ser dessa forma. Mas todas as pessoas que caem nessa tentação, seja você, seja eu, seja o seu pai, sua mãe, ou as pessoas mais velhas que caem na tentação de achar que tudo está aqui na palma da mão e a vida vai acontecer da mesma maneira, você pode observar como tudo é feito. As coisas não mudaram. Se você plantar uma semente, ela vai levar um tempo para germinar, depois essa mudinha crescer até virar uma planta. Uma árvore, ela não acontece de uma forma rápida, igual o nosso quadradinho aqui que vive em nossas mãos. Ela não cresce da forma tão rápida que nós estamos acostumados a fazer na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, entenda que tudo tem um tempo na vida, seja para você fazer uma faculdade, para você adquirir uma profissão onde você precisa aprender primeiro aquela profissão, para depois você executar aquilo com maestria e ser uma autoridade na área. Então, às vezes você acha que é rápido e fácil fazer algo, ou um serviço, um trabalho que seja, uma profissão, você aprender, que você vai levar ali uma semana, um mês, só dando uma pesquisadinha no Google, olhando alguns vídeos no YouTube que você já está fera. Então, este conceito é o que tem atrapalhado muito. E você vai, em muitos casos, você vai se confrontar com os pequenos fracassos. Mas isso é normal, porque a nossa vida é feita de erros e acertos. Quanto mais você errar, melhor você vai ficar, porque você errou 1, 2, 3 vezes, você já sabe a maneira correta de fazer, porque você já errou. Você não vai continuar errando mais. Chega uma hora que você não erra mais, você só tem um sentido para ir, que é o sentido certo. Ou seja, você vai apenas acertar dali em diante, beleza? Então, passado esses pontos que eu abordei com você agora, sobre aquilo que eu vejo que os médicos às vezes não falam, agora mais especificamente deste ponto que muitas pessoas acreditam estar sofrendo de males, você sabe qual a diferença entre a depressão e a ansiedade? A depressão, ela costuma estar relacionada ao passado, aquilo que já passou. Então,
você às vezes se prende ao passado e por alguma coisa que você fazia, ou alguma coisa que você gostava, e você se sente mal por não fazer ou estar naquela situação hoje. Isto é depressão, você ficar presa ao passado. E a ansiedade está ao futuro, então está sobre as preocupações que você tem. Será que eu vou conseguir chegar em tal lugar amanhã? Será que eu vou conseguir ir na faculdade? Será que eu vou fazer isso aqui? Então, você tem que deixar muito claro na sua cabeça o que é depressão e o que é ansiedade, tá? Assim, não falando de uma forma técnica, de uma forma profunda, onde os médicos tratam disso bem melhor, mas são os conceitos que você deve esclarecer para você mesmo, tá? Então, se você se prende mais ao passado e você acredita ter depressão, você pode encontrar essas causas, tá? E também, se você acredita que você é uma pessoa que está com ansiedade e você fica pensando no amanhã, você pode encontrar também esses eventos que você está se preocupando demais, de uma forma exagerada em pensar no futuro, ou mesmo num dia próximo, numa semana próxima, num futuro tão curto assim, você se preocupa demais com isso, beleza? Então, o que eu quero tratar com você agora? Descubra as causas, tá? Então, você pode descobrir as causas daquilo que você está sofrendo hoje. E antes de qualquer coisa, antes de você pensar, só eu sei que eu sinto isso aqui, só você mesmo, apenas só você sabe o sentimento e as dores que você está sentindo aí nesse momento, tá? Mas eu ajudo você, eu posso dar uma ideia para você identificar as causas do que você acredita ter, tá? Se você acredita ter depressão, você precisa identificar esse evento. Então, por exemplo, digamos que você passou por um evento traumático, um acidente de carro. Então há um ano atrás, você sofreu um acidente forte ali. Você até pode ter sofrido alguns arranhões, alguns casos mais graves, você perdeu algum membro e você se sente mal ainda por esse evento traumático, tá? É normal isso ainda ficar na sua memória. Foi um evento traumático, algo que não era para ter acontecido. Você estava ali no seu dia a dia, você estava indo para o seu trabalho, dirigindo o seu carro e aconteceu algo inesperado, um acidente ali, ou você cometeu algum atropelamento, enfim. Então, um evento traumático do passado causa o que você pode acreditar que seja depressão hoje. Mas o que você pode fazer isso? Duas coisas são importantíssimas nesse ponto, tá? A primeira coisa que você precisa fazer urgentemente é você se perdoar. Se por acaso você sofreu um acidente ou seja um evento traumático que for no passado, você precisa se perdoar. Aí isso foi um acidente. Um exemplo que eu estou dando do carro é um acidente. Você não queria ter batido num carro ou atropelado uma pessoa. Você passou por um momento em que foi ocasional, não foi culpa sua. Então, você precisa se perdoar. Por mais que você esteja errado naquele momento, passou, esqueça. Se perdoe. Você vai precisar fazer isso porque você precisa caminhar para frente. Se perdoe pelo que aconteceu no passado. E o segundo ponto que você precisa fazer depois de se perdoar é você estar grato. Então, seguindo o exemplo do acidente, digamos que você saiu ileso desse acidente. Você só teve um arranhãozinho no braço porque o seu airbag acionou e você não ficou com nenhum defeito físico, alguma paralisia, enfim, você saiu sem um arranhão nenhum. Então você precisa ser grato. Depois que você se perdoou daquele evento onde você não foi buscar por aquilo, né? Foi um acidente, você precisa ser grato por você ter saído ileso daquela situação e você está podendo assistir esse vídeo hoje. Porque já imagine a pessoa que não saiu ilesa desse momento. Ela pode ter sido grata da vida dela, ela pode ter tido uma vida boa, uma vida ruim, ela pode ter um filho que ela deixou para trás, enfim,
Coloque-se na situação da pessoa que ficou pior do que a sua situação. Entenda que sempre, por pior que esteja a sua situação, sempre tem alguém uma situação mais difícil, mais complicada que a sua. Então, se perdoe e agradeça pelo que você tem. Agradeça pela situação que você passou e você vai levar isso em diante, deixando o que aconteceu no passado, tá? Você precisa caminhar em diante, beleza? Agora, pode acontecer de você não saber, não reconhecer o evento que está te causando o mal que você sente aí hoje, tá? Então, nessas situações, você vai precisar investigar algumas situações que estão causando esse desconforto, esse estado ruim que você sente, que você acredita estar com depressão. Então, um exemplo que você vai investigar, um exemplo que você tem medo de cachorro. Você está tudo bem com você está maravilhosamente bem, tô tudo legal, não sei o que, mas você vai ali na casa do vizinho, você vai lá conversar com o seu vizinho, com a sua vizinha, bater um papo maneiro e você vê o cachorro do vizinho. Você imediatamente troca o seu estado físico, o seu estado emocional por um estado de pânico. Então este pode ser um vestígio de uma situação que você viveu e que você não se lembra, tá? Você vai ter que investigar esses momentos e saber o que você está passando hoje que você pode ter vivido no passado e causado esse mal que você sente aí. Então, no exemplo de medo de cachorro, pode ter sido quando você era uma criança que você não guarda mais as suas memórias, aquela situação, aquele momento que você viveu, aquele evento, e você trouxe isso no seu subconsciente, tá? Nós guardamos tudo no nosso subconsciente. Então, caso você tenha guardado uma situação traumática no seu subconsciente quando você era criança, por exemplo, ela pode se desencadear no que você está vivendo hoje, tá? Então, é uma situação que você vai precisar investigar. Você tem medo de cachorro? Então, possivelmente, um cachorro te mordeu quando era criança, ou um cachorro muito grande te traumatizou por ter te assustado naquele momento em que você foi na casa do seu amigo, do seu vizinho, do seu parente, enfim. Pode ter sido um evento que você não se lembra mais. Então, você vai ter que consultar pessoas que conviviam com você, seus pais, os seus pais, as pessoas que conviviam com você, para saber se você passou por uma situação traumática e aí sim poder fazer o tratamento ideal. Agora, se você acredita ter ansiedade, isso significa incerteza sobre o futuro, tá? Então, incerteza sobre o futuro, sobre a sua profissão, sobre os seus estudos, se você quer fazer uma faculdade e agora não pode estudar por causa dos fechamentos que acontecem, ou se você não consegue trabalhar da maneira correta que você costumava trabalhar, enfim, você está com incerteza sobre o futuro, seja um futuro de curto, médio ou longo prazo. Isso acarreta na ansiedade, você fica toda hora pensando, o futuro é amanhã, e será que vai dar certo? Será que não vai? Será que não sei o quê? Pense que essa situação já foi passada antes pelos nossos avós, ou bisavós no seu caso, tataravós, em qual situação seja a da sua família. Nós hoje estamos vivendo este período da pandemia e uma situação muito parecida sobre incertezas do futuro foi passada antigamente nas situações de guerra. Então, se você pensar que esta situação de guerra trazia uma incerteza muito grande, porque não se sabia o que ia acontecer, se você ia dormir, se ia cair uma bomba na sua cabeça, se amanhã os soldados iriam querer entrar na sua casa, se os saqueadores iriam saquear a sua casa, porque existia muito racionamento de alimento, escassez, era um período muito difícil, você não conseguia fazer uma horta, enfim, era um período que você não tinha domínio nenhum da situação e que você ficava à mercê daquele momento sem saber o que ia acontecer amanhã ou mesmo no dia de hoje. Então era uma incerteza constante sobre o futuro, seja o futuro de curto, médio ou longo prazo. Aquela situação foi vivida e
essas pessoas passaram por aquele momento. Muitas tiveram os traumas que depois decorreram em depressões, mas naquele momento elas viviam um momento de grande incerteza, e isso com certeza acarretava também na ansiedade. Então, pegue-se a situação em que as pessoas já viveram por isso, mas passaram por isso, porque os momentos do mundo, da vida, vão, tá? Então você tem que se concentrar que esse momento é passageiro, tá? Então você só pode viver no agora. É o próximo tópico que nós vamos falar, o próximo assunto, o próximo conceito que nós vamos falar é sobre isso. Mas, para fechar, você não deve ficar só pensando no futuro, tá? Ficar nessa incerteza sobre o amanhã. Pense que você pode fazer algo agora para interferir no seu amanhã, ok? E agora, falando sobre nosso próximo conceito, você só pode fazer as coisas no agora. Então você está no agora, tá? Perceba que eu falei sobre o passado, em que as causas da depressão vêm do passado. Nós falamos sobre o futuro, em que as causas da ansiedade vêm no futuro. Mas perceba que em nenhum desses momentos você está lá. Você está só no agora, só no presente. É o único momento que você consegue viver. Você não consegue mais viver o passado e você não consegue viver o futuro. Você só consegue viver o agora, o momento que você está assistindo este vídeo. Então, você precisa entender que o espaço do tempo que você está é o agora. Você pode esquecer por algum momento todos os eventos, seja o passado, seja o futuro, você pode esquecer isso, tá? Então, imagine agora uma linha de tempo onde existe o passado e o futuro, tá? Você não consegue estar neste espaço do passado. Você não consegue estar nesse espaço do futuro. O único espaço que você está é neste meio aqui, ó, nesse espaço aqui de tempo, tá? Então, o que você pode fazer agora, mesmo que o passado interfira nas suas decisões, você tem o poder de mudar o seu agora, de você fazer algo que vinha do passado, mas você pode mudar isso agora. Sua situação era complicada, sua situação dos seus pais era difícil, enfim, qualquer coisa que isso aqui veio do passado vai interferir no seu agora, tá? E o seu agora vai interferir no seu futuro. Então, o que você pode fazer no agora, hoje, para que você faça um futuro, um amanhã mais próximo, um futuro melhor, aquele futuro que você imagina para você, seja em questão de profissão, seja em questão de estudos, né, de faculdade, enfim, da sua vida pessoal e no geral. Pense que não existe o passado, pense que não existe o futuro. A única coisa que existe é agora, o que você está fazendo neste momento. Então, tudo na vida gira em torno das nossas crenças, tá? Se você pensar que você está onde está porque os seus pais ou as pessoas que convivem com você, as pessoas que criaram você, elas interferiram no seu futuro ou na sua maneira de pensar, você vai entender que o que você vive hoje vem das crenças, principalmente as crenças do seu pai, tá? Dos seus pais ou das pessoas que convivem com você. Eu não sei qual que é a sua realidade, mas vamos pensar em casos de pais e filhos. Os pais, eles têm uma grande influência sobre os filhos, tá? Então eles têm o poder de dar crenças para os filhos. Você precisa ter medo de tal situação, você precisa trabalhar como eu trabalhei, você precisa fazer a mesma coisa que sua mãe fez, você precisa fazer igual seu avô fez. Enfim, são crenças para a construção da sua maneira de pensar e da sua cultura que você vive hoje. Tudo gira em torno das crenças. Então, o que você pensar é possível. Tudo aquilo que você acreditar com muita emoção, colocar sentimentos nas suas crenças, nos seus pensamentos, no seu modo de acreditar nas coisas, se você colocar muito empenho, muita emoção, muito sentimento nisso, você vai fazer com que isso se realize, sejam sentimentos negativos ou positivos. Então, tudo que você acredita, mesmo que seja ruim ou bom, vai acontecer, porque tudo é ocasionado pelas crenças.
tudo que você acredita é possível. Mesmo que você ache que você não é capaz de fazer, você já acredita que você não é capaz de fazer, também você está certo. Então você vai realizar um procedimento negativo, mesmo que você tenha ali um fundinho de esperança, mas a sua crença maior, a sua potência, o seu pensamento, o seu sentimento é de alguma forma negativo, beleza? E um último conceito que eu trago para você é o seu remédio instantâneo. Existe isso. Existe uma forma de você se sentir bem, se sentir mais disposto e se você se sentir de uma maneira diferente daquela que você está agora. Digamos que você está meio chateado. Isso vale não para as pessoas que tenham ou não tenham algum problema, né? Que tenham depressão, ansiedade, enfim, qualquer problema psicológico, mas tem dias que nós não estamos bem, tem dias que nós não acordamos bem, estamos com o saco cheio ali do dia a dia. Então o que você pode fazer? Qual remédio instantâneo para você fazer isso? É você mudar a sua fisiologia. Como assim? A mudança da fisiologia, ela interfere no processo químico do nosso corpo. Ela tem um efeito químico no nosso corpo que é capaz de transformar nossos sentimentos, o modo como a gente está naquele dia, através dos hormônios. Então, se você consegue ativar esse processo químico do seu corpo, que é natural, a sua farmácia interna, você pode alterar o seu estado emocional e ter bons hormônios agindo no seu corpo. Então, como que você pode fazer isso? Você pode mudar a sua fisiologia, a sua face, o seu tronco, sua postura corporal, e isso, mesmo que você não acredite, isso tem uma potência química que pode transformar o seu corpo, a sua mente, o seu modo de estar naquele dia. E sabe como você faz isso? Mudando a sua fisiologia. Então, altere a sua face, altere o seu tronco, altere a sua postura. Não fique mais cabisbaixo. Erga o seu rosto. Mesmo que você não tenha vontade, coloque o seu nariz de palhaço. Sinta o seu rosto, a sua face. Sinta os seus músculos. Exercite isso. Tenha uma boa postura. Gostou da sua mudança de fisiologia? Se você curtiu, compartilhe isso com uma pessoa que está precisando, que você acredita que vai ajudar. Se ajudou você, deixe o seu like, se inscreva no canal, porque eu posso trazer mais conteúdos sobre este tema. Troque sua fisiologia agora mesmo. Esse é o poder agora. Você pode fazer neste momento. Até breve. Fique com Deus. Bora juntos. Ha! Deixa o like aí.